Olá pessoal, deputado Alex Brasil. Vamos falar sobre um tema que está muito forte lá fora, mas que infelizmente está sendo pouco debatido aqui no Brasil, mas é de repercussão mundial. O que aconteceu na Covid? O que aconteceu durante a pandemia? Aqui na época nós tínhamos o ministro Mandetta, que obrigou praticamente todo mundo a fechar tudo, aplicou lockdown, exigiu máscaras, impôs vacinas e contrariou em muito o presidente Bolsonaro. E lógico que depois acabou sendo mandado embora porque não estava mais compreendendo qual o caminho que o Bolsonaro gostaria de trilhar. E lá nos Estados Unidos nós tínhamos uma pessoa também muito importante na saúde americana, que era Anthony Fauci. Era uma espécie de ministro da saúde lá também, que agora está tendo que responder inúmeros questionamentos no Congresso americano, principalmente no Senado, por uma série de coisas que no diário dele estava anotado e ele fez totalmente contrário no dia a dia, defendendo as empresas farmacêuticas, impondo as vacinas obrigatórias, impondo o uso de máscara, impondo o lockdown e que hoje está comprovadamente que nada disso era eficaz. O lockdown só serviu para destruir a economia, as máscaras não protegiam e atrapalhavam e, na verdade, acabavam fazendo com que a pessoa que usava todo aquele aparelhado de máscara para cima e para baixo estava se contaminando com aquilo. E as vacinas hoje estão cada vez mais evidentes que, inclusive, a miocardia é um problema que dá no coração e que vem afetando muitos jovens em todo o mundo e que é um problema colateral causado pelas vacinas. Então, ele está sendo interpelado, muitas coisas estão sendo reveladas e vejam bem, naquele momento o Trump resolveu defender a hidroxicloroquina, assim como aqui no Brasil também foi defendida pelo presidente Bolsonaro. Não só a hidroxicloroquina, como também a ivermectina, remédios baratos, remédios já comprovadamente eficazes para uma série de doenças e que naquele momento, por serem baratos e por darem resultados, a indústria farmacêutica não tinha interesse que isso fosse colocado à disposição da população. Então esse senhor Anthony Fauci acabou indo contra a utilização desses medicamentos e que agora começam a ser comprovadamente eficazes contra aquela doença. Então o que aconteceu é que nós que reagimos contra isso, contra lockdown, contra o uso de máscara, contra o abuso das vacinas que não tinham comprovações e estavam sendo feitas em toque de caixa, que poderiam dar diversos efeitos colaterais. Nós éramos vistos como negacionistas, como pessoas que estavam indo contra a ciência. Inclusive doutores renomados na área da saúde também foram censurados, foram proibidos de questionar. Só que agora parece-me que está ficando cada vez mais comprovado que existia toda uma indústria farmacêutica com multi-empresariado ganhando bilhões através do custo da sua saúde e da falência da sua economia. Então isso não está sendo dito no Brasil, porque não interessa a imprensa marrom, que também sempre esteve em conluio com todo esse aparelhamento da saúde, da estrutura da saúde, e que agora quero que você pense comigo, como seria para o Brasil se naquele momento não fosse o presidente Bolsonaro defendendo a sua liberdade de escolher se gostaria de se vacinar ou não, a sua liberdade de querer usar máscara ou não. Aqui em Florianópolis era um momento de eleição municipal, fui candidato a prefeito, o único candidato que não usou máscara o tempo todo e falava claramente que aquilo ali só iria trazer mais problemas de saúde para quem estava usando. E, logicamente, o único candidato a prefeito que nunca se vacinou com essa porcaria. Então, hoje eu tenho comigo que fiz o caminho correto. Também o presidente Bolsonaro, apesar de jogarem nas costas dele 700 mil mortes, quero que você relembre comigo que ninguém mais morria de nenhuma outra doença. A dengue desapareceu do mapa, doenças cardíacas desapareceram do mapa, todo mundo que morria naquele momento era morte causada por Covid. Todas as outras mortes desapareceram do mapeamento. Então, eu quero que você realmente reflita, se fosse o Lula naquele momento presidente do Brasil, quem estaria lutando pela sua liberdade? Aqui em Florianópolis nós tivemos que correr atrás do prefeito na época, Jean Loureiro, porque não aguentávamos mais todo o comércio fechado, todo empresariado passando sufoco, sem conseguir honrar seus compromissos, sem conseguir pagar os seus funcionários. Ou seja, estávamos em colapso, as pessoas não sabiam mais a quem recorrer. Nós cercamos a prefeitura, o prefeito saiu fugindo pelos fundos e nós corremos atrás dele para que ele atendesse o empresariado e fizesse alguma coisa para liberar novamente a abertura do comércio. Mas nós temos também pessoas ligadas à segurança pública naquele momento, guardas municipais, que foram para cima dos nossos moradores da nossa linda ilha de Florianópolis, proibiram as pessoas inclusive de acessar a praia, acessar o mar, colocar sua prancha de surf na água, porque aquilo poderia causar um aumento de pandemia no nosso território. Ou seja, as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas, esses agentes públicos, com a sua saúde de fato. Estavam preocupados em impor um autoritarismo, tirando totalmente o seu direito de ir e vir, impedindo o seu direito de andar pelas ruas, de entrar numa areia do mar, de tomar um banho de sol ou até mesmo de colocar sua prancha de surf em alto mar. Como é que isso poderia dar certo? Lógico que não daria certo. E nós sempre procuramos defender a sua liberdade. Eu tomei multa durante carreata, eu tomei multa durante passeata, eu tomei multa, o único talvez que tomou uma multa por não ter usado máscara durante a campanha eleitoral, mas eu não deixei de defender a sua liberdade de se expressar, a sua liberdade de rezar, porque você estava proibido até de entrar numa igreja. E isso, pela primeira vez na história, você não podia mais rezar.
Então, eu estou aqui para fazer um pedido para você. Olhe para a história e veja quem de fato sempre defendeu a sua liberdade. Nosso presidente Bolsonaro, com certeza, foi massacrado por conta de defender a sua liberdade, por defender os medicamentos mais baratos que existiam, que davam efeito, que salvavam vidas. E não se envolveu com falcatruas de corrupção. Aqui no estado nós tivemos um desvio milionário para a compra de respiradores na época do governo Moisés. Ou seja, as pessoas estavam mais preocupadas em roubar dinheiro público e em tirar a sua liberdade do que defender de fato a sua vida. Então, nesse ano nós teremos novamente uma eleição e eu quero que você reflita muito sobre isso. Quem realmente sempre lutou pela sua liberdade e pelos seus direitos. Porque, como já dizia Lacerda, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós precisamos estar sempre muito vigilantes para que a nossa liberdade não seja ainda mais ceifada nos próximos anos. Fiquem com Deus, força e honra, seu deputado Alex Brasil. Alex Brasil, seu deputado estadual.